Olá, irmãos, paz de Cristo. Hoje venho-vos dar um testemunho de como só Jesus salva mesmo. E eu queria vos falar sobre pecados de estimação, onde nós estamos ali. Parece que eu falo o que se passou comigo. Parecia que eu tinha cadeados, correntes, amarração mesmo, que eu fazendo mentalmente exercícios para que aquela situação parasse. Eu não conseguia. E qual era a situação? Eu estou num relacionamento há mais de 20 anos e eu estive uma grande parte do tempo com a minha mente fixada num relacionamento anterior. E isso incomodava-me. Mesmo eu não tendo Deus na minha vida, não vivendo para Deus, não crendo, para mim era vive-se aqui, aproveita-se aqui e quando acabar, acabou. Não há mais nada, por isso eu trabalhava muito e vivia muito para, na teoria, usufruir, mas no fundo nunca usufruí nada. E então esse pensamento incomodava-me. Havia algo que me incomodava, não era honesto eu estar num relacionamento e com alguma frequência estar a pensar numa outra pessoa. E isso incomodava-me e eu nem sabia que era pecado. Não da forma que agora sei. Porque era uma coisa mental, era uma coisa que me perturbava, era uma coisa que eu não percebia. Eu fui a psiquiatras, eu fui a hipnoterapeutas, eu fui a cartomantes, eu fui a médicos, porque depois estas coisas incomodavam-me de tal forma que eu fiquei doente. Eu fiquei doente e eu comecei a desenvolver, a acordar uma doença crónica, hereditária de família, mas que nós podemos viver sem que ela se desenvolva. Nós temos patologias que nunca se vão desenvolver em nós. Mas o nosso estado de espírito, a nossa alma, quando ela está magoada, quando ela não está bem, no fim dela estar quase totalmente destruída, isso vai se refletir no nosso corpo físico. E eu estava com problemas psicológicos e emocionais. Eu dizia sempre à minha irmã, isto é uma coisa... Não falava espiritual porque eu não tinha esse termo em mim, mas eu dizia, isto é uma coisa da minha mente. A minha irmã mais nova esteve sempre ao corrente. Eu dizia, eu estou doente por causa deste problema que eu tenho, desta situação que eu não consigo esquecer, mas que eu quero esquecer. E depois, como eu comecei a ficar doente, então eu também recorri a médicos, eu recorri a microquinês, eu recorri a psiquiatras, eu recorri a o que eu consegui. Porque depois era uma coisa que me incapacitava de trabalhar. Eu não conseguia, eu vivia cheia de dores, porque aquele pecado estava mesmo a dar cabo de mim. E por mais que eu não soubesse as palavras de Jesus, eu não as conhecesse, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o homem, a casa do próximo. Jesus disse, ouviste dizer que não adulterarás, e eu te confirmo e te afirmo que só de pensares já estás a adulterar. Mesmo não conhecendo estas palavras de Jesus, havia um incómodo muito grande nesta situação. Foram uns 20 anos em que eu nunca consegui, cada consulta que eu ia, eu na minha mente eu só estava, eu quero esquecer, eu ia à hipnose, eu só pensava, eu quero esquecer, ajuda-me a esquecer. Eu ainda tenho uma recordação numa ciência de microquinema, várias, onde eu imaginava, eu parecia que estava num espaço como aquele que nos ensinaram na escola, assim um espaço vazio onde há os planetas, e eu imaginava-me por aí a tentar esquecer, eu não sei porque vinha-me essa imagem à cabeça, e eu nunca consegui. Eu nunca consegui, até que quando Deus
me começou a dar mais sinais fortes da sua existência foi quando eu estive doente e fui para Paris para uma clínica que se chama Hôtel Dieu. Mas eu, muito longe de aceitar Deus ou de aceitar que fosse Ele que estivesse a falar comigo. Mas eu estava a ficar sem visão, numa vista, devido a essa doença crónica. Eu estive mesmo sem ver, eu não conseguia ver os dedos da mão a olho nu, nem com óculos, nada. Não conseguia distinguir a mão, não conseguia distinguir os dedos, estava mesmo muito baço, muito. E eu fui parar a essa clínica e essa foi a última vez que eu estive assim, bastante doente. E depois, então, há 3 anos atrás, Deus resgatou-me e eu comecei a conhecer a palavra de Deus e comecei a perceber o que aconteceu comigo e continuava a ter esses sentimentos. Eu quis acabar a minha relação por várias vezes, mas nunca prejudicando quem está comigo, porque eu achava que eu é que estava a pecar, e eu achava que eu é que estava a ser injusta, e eu achava que não era justo para quem estava comigo. Portanto, e eu estava a estragar a minha relação, e agora compreendo que espiritualmente também estava a estragar a relação com quem eu estava agarrada espiritualmente. E então, quando Deus me resgatou e eu conheci Jesus e Deus me fez perceber que no nome de Jesus há poder e que Deus me fez experimentar esse poder de repreensão, em nome de Jesus eu repreendo esta ou esta situação, em nome de Jesus eu peço proteção. E as coisas aconteciam ali à frente dos meus olhos com um poder enorme. Então eu comecei a pedir a Jesus. Estava, por exemplo, no carro e vinha-me à mente esses pensamentos de cobiça e eu chamava por Jesus. Jesus está a vir novamente, ajuda-me Jesus, ajuda-me Jesus. E eu afirmo que não foi de um dia para o outro, mas foi em muito pouco tempo que esses pensamentos pararam. E eu digo, Deus permitiu que em nome de Jesus eu fosse curada deste pecado que eu chamo um pecado de estimação, que me prejudicou muito, que prejudicou a minha relação e eu tenho plena consciência que prejudicou também mais pessoas. Eu só tenho a pedir perdão a Deus e perdão aos intervenientes que mesmo sendo espiritualmente e por vezes no mundo que vivemos também tinha bastante reflexo e bastante impacto. Mas eu sentia como se fosse uma amarração, umas correntes, uma coisa que eu nunca consegui fazer com que passasse, mesmo tendo vontade que isso acabasse. Como eu disse, fui a cartomantes, fui a hipnoterapeutas, eu fui a microquinese, eu fui a psiquiatras, eu fui a médicos, eu fui... Todas as situações que eu pude procurar ajuda, eu procurei e eu nunca consegui. Na ciência, mudei a alimentação, mudei tudo. Mas esta situação no espírito eu nunca consegui mudar e com Jesus foi assim muito rápido. E isto é para vos dar o testemunho de que há coisas que nos seguem durante muitos anos, que nos fazem adoecer porque são pecado. E o pecado magoa a alma, entristece o Espírito de Deus que habita em nós, porque todo este peso de consciência que eu tinha, graças a Deus, era o Espírito de Deus a agir em mim, mesmo eu não o conhecendo, mas Deus não rejeita um órfão. E eu posso me considerar uma órfã porque eu não tinha bases sólidas para seguir a Deus. Eu tive as bases, mas eu perdi-me e Deus nunca me abandonou, mesmo eu não estando nele, mesmo eu não o procurando. Deus não me abandonou. E no momento certo Ele deixou-me cair. E no momento que Ele achou que era o suficiente, Ele foi-me resgatar e eu agradeço eternamente. E então creiam no nome de Jesus. Só o nome de Jesus nos foi dado para a nossa salvação. E Jesus quebra correntes. Jesus tem a chave
que fecha e ninguém abre. E Ele abre portas e ninguém fecha. Só Jesus. Portanto, tenham fé em Jesus, no nome de Jesus, que é o Filho de Deus. Quem glorificar o Filho, glorifica o Pai. E quem não tem o Filho, não tem o Pai. E santifiquem as vossas vidas. Porque deixar o pecado, deixar a injustiça, deixar a mentira, é o nosso caminho, é o nosso dever e é o que nos vai proteger e é o que nos vai garantir que mantemos a salvação. Seja qual for o pecado, seja qual for a dificuldade que têm em sair dele, que tenha, como eu digo, é um pecado de estimação que já tem muitos anos, ou um pecado recente, ou que seja uma adição, um vício, peçam a Jesus, falem com ele: Jesus, olha, tenho novamente esta vontade, ajuda-me, Jesus, ajuda-me que eu não consigo. Porque nós somos pecadores. Que autoridade temos nós perante espíritos demoníacos? Não temos. Mas eles têm que obedecer ao nome de Jesus. Eles são obrigados. Até Satanás obedece ao nome de Jesus, porque Jesus está abaixo de Deus. Ele tem todo... É como se... Imaginem um patrão de uma cadeia de hipermercados e há um diretor-geral. E Jesus é o diretor-geral, ele está encarregado de tudo. Nós temos que aceder a Jesus para depois aceder a Deus, para sermos ouvidos por Deus. E não precisamos de mais nada, nem de mais ninguém. Precisamos, e ajuda muito, orações por nós orarmos pelos outros vivos, para ajudar, mas também temos de estar conscientes que quando nós oramos por alguém, por uma família que está menos bem, ou por uma família que... escolheu mesmo o lado negro e Deus nos diz para abençoar os nossos inimigos, que nós vamos, com o nome de Jesus, incomodar as trevas que estão ali. E essas trevas vão ficar furiosas connosco. E essas trevas vão, durante algum tempo, atormentar-nos. Mas tenham fé, porque se vocês persistirem, até o diabo, na fé e na santificação, até o diabo foge de nós. Portanto, o nome de Jesus é o único nome que podemos usar para tudo, para a saúde, para tudo. Deus curou-me, mesmo sem eu conhecer. E depois Ele permitiu que eu o encontrasse e que eu visse que foi Ele que agiu na minha vida. E que foi Jesus, o meu pastor, que me guiou. E que eu tive de cair até o momento que caí. Todos os caminhos do Senhor são para nosso bem, são bons, independentemente do caminho ser altos e baixos e que nós não percebamos o que o Senhor quer fazer na nossa vida, mas tudo serve para testemunhar a glória do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor e glória a Deus, porque vamos ter que andar muitos anos a sofrer com dores. Ir a médicos e ir à porcaria de demónios e porque tudo o que é cartomantes e hipnoses e essas porcarias e essas tretas são tudo coisas demoníacas, espíritos demoníacos que Deus abomina, mas Ele permite. Vai lá, experimenta. Achas engraçado? Então vai. E depois, quando nós encontramos Deus e usamos o poder santo de Jesus, e Jesus, se nós clamamos a Ele, Ele nos cura de graça. Ele só pede gratidão, adoração, amor, santificação. É maravilhoso. Entrego-vos esta palavra. Sejam fortes na fé. Jesus está vivo. E Ele ajuda-nos e Ele só está à espera que voltemos para Ele. Sintam-se abençoados em nome de Jesus com esta palavra. Amém.